nos chamou, nos fez. O Senhor, Ele sempre desejou relacionamento com a sua igreja. O Senhor sempre desejou relacionamento com o seu povo. Em todas se você for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o Senhor sempre buscando relacionamento com o homem. Mas o homem sempre rejeitava a presença. Mas nós não somos esse povo. Nós somos o povo que deseja a presença do Senhor. Nós somos o povo que clama pela presença do Senhor. Nós somos o povo que entende que ser casa de oração, casa, templo do Senhor, é um lugar de limpar nossas mãos, limpar os nossos pés, limpar os nossos corações, limpar a nossa mente, declarar aquilo que o Senhor declara sobre mim, sobre você. Você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que o Senhor declara sobre você. Se o Senhor diz que você é um templo saudável. Você não é um templo cheio de rachadura, não. Você é uma casa limpa. Você é uma casa limpa. Porque o Senhor não entra, Ele entra em casas sujas e limpa essas casas para Ele poder morar. Ele nos limpou, Ele nos purificou pelo sangue e pelo corpo dele moído naquela cruz. Você pode ser grato pelo Senhor por isso? Cara, isso é poderoso demais, meu irmão. Jesus é poderoso demais, Jesus é suficiente. O homem, ele é falho, mas o Senhor é suficiente. Ele não desiste de nós até quando nós já estamos desistidos. O Senhor é maravilhoso, igreja. No meio do caos, o Senhor é maravilhoso. No meio da abundância, o Senhor é maravilhoso. Se nós temos uma vida maravilhosa, é porque nós temos a presença do Senhor. E se nós temos a presença do Senhor, nada nós temos falta. Pode faltar o azeite na botija, pode faltar o alimento, mas se você tem a presença do Senhor, você tem tudo, igreja. Amém? O Senhor quer te lembrar a alegria dele essa manhã, a alegria da presença, a alegria da presença do Senhor. Isso é suficiente para todos nós. Aleluia. E ser templo de oração, ser casa do Senhor, é um chamado para toda igreja. Não é um lugar de privilégio, é um lugar para todos aqueles que nele crê. Jesus, ele só fala: creiam em mim. Creiam em mim. O único passo que a gente precisa dar de fé, igreja, é crer no Senhor. Nós não precisamos fazer nada extraordinário. Nós não precisamos compreender, fazer algo magnífico. É só confessar o nome dele. O resto ele faz em você. A obra é ele quem faz, a obra é ele que realiza. Amém? Uma casa natural, ela é construída por fundações, bons materiais para que ela possa ficar de pé. E nós, como casa e habitação do próprio Deus, precisamos de fundações firmes. E a única fundação que você precisa está em Jesus. A única fundação firme que você precisa é estar na presença do Senhor. O resto ele faz. Todo o resto ele faz. Todas as coisas se tornam pequenas perante ao nosso Senhor. Amém? Só precisamos reconhecer que somos a sua casa. E a partir disso, nós mantemos essa casa saudável, sem rachaduras, com uma boa pintura, limpa e habitável. O Senhor ele está nos limpando todos os dias. O Senhor ele está nos purificando todos os dias. Existe uma canção que fala: limpe minhas mãos e meu coração. Isso tem sido uma oração minha frequente, porque Senhor, limpa minhas mãos e limpa o meu coração. E ele sempre me lembra da passagem de Isaías, quando ele declara: eu sou homem de lábios impuros. A única coisa que nós precisamos reconhecer na presença do Senhor é a nossa realidade. Eu não sei qual é a sua realidade essa manhã, mas eu sei qual é a minha. Mas a minha declaração para o Senhor é: limpe minhas mãos, limpe meu coração e meus lábios, porque eles são lábios de homens impuros. Eu não posso fazer nada sem a presença de Deus. Eu não posso fazer nada sem reconhecer quem eu sou perante ao Senhor. Porque se eu me sentir muito soberano, eu vou estar tomando o lugar de quem é verdadeiramente soberano. Um lugar seguro é você reconhecer quem você é na presença de Deus, amém? Você pode realizar uma confissão de fé comigo? Vamos declarar assim: Deus, a casa é a sua, mude o que precisa, retire o que precisa ser retirado,
e me transforme em uma casa digna de sua habitação. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa confissão diária, Senhor. Essa é uma igreja que entende, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Amém? Toda essa adoração, todo esse movimento, tudo que nós fazemos é para exaltar o nome dEle. A casa é do Senhor e Ele diz que tem uma mesa pronta para os seus filhos. Então pessoas precisam ser alcançadas através dos nossos testemunhos, porque você é a Bíblia que as pessoas lerem. Você é a casa do Senhor. Você declarou comigo que você é a casa do Senhor. Se você declarou comigo, pessoas estão te vendo. E qual casa você tem demonstrado para as pessoas? Qual casa do Senhor as pessoas têm visto através da minha e da sua vida? É uma responsabilidade muito grande, mas é um privilégio ser casa do Senhor. Ser um exemplo nessa terra. É doloroso às vezes, sim. É desafiador às vezes, sim. Mas é um privilégio ser chamado de filho de Deus. Casa do Senhor. Amém? E com isso, eu desejo compartilhar 4 pontos com esse entendimento. E eu espero que nós possamos renovar a nossa mente. O quanto Deus é bom. O quanto Deus nos transforma. O quanto Deus nos prepara. O quanto Deus nos limpa. Nós somos vasos na mão do oleiro. Nós somos transformados diariamente. Todo dia Ele está nos moldando mais um pouquinho. Todo dia Ele está nos transformando mais um pouquinho. Parece que a gente não avança às vezes. Eu sei que parece que é demorado, mas não é demorado. Deus Ele está preparando algo magnífico. Você é algo magnífico. Você é obra do Senhor. Você não é obra de homem. Você é obra do Senhor. O Senhor não errou quando Ele te fez. O Senhor não errou quando me fez. Eu não sou minhas dúvidas, eu não sou o meu medo, eu sou casa do Senhor. Eu sou morada do Espírito Santo. Você tem ideia o quanto você é precioso para o Senhor? Ele poderia morar em qualquer lugar, mas Ele escolheu morar em mim e em você, igreja. Cara, isso é transformador demais, isso é maravilhoso demais. Deus Ele tem colocado um amor pela sua casa, pelas suas ovelhas, no meu coração, que é até que nada mais importe, gente. Não tem como retroceder mais. Não tem como você encontrar Jesus e retroceder. Não tem como você encontrar Jesus e você só pensar no seu individual, nas suas necessidades. Você sempre tem algo para entregar para o outro do seu lado. Não importa o quão difícil esteja para você, você sempre tem algo para entregar, porque lembra, você é a casa do Senhor. O Espírito Santo habita em mim e em você, igreja, e Ele é suficiente. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós não temos nada para declarar, Ele intercede por nós com espírito e com grito e com fala inexprimíveis. Jesus é suficiente, gente. Ele falou que ia para o Pai, mas Ele falou que ia deixar o seu Consolador, o seu Espírito Santo. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, com evidência em falar em línguas, mas, meu irmão, se você tinha alguma dúvida no seu coração, se você tinha algum medo no seu coração, você é a casa do Senhor. E eu creio que hoje você será batizado. Eu creio que você receberá o Espírito Santo de Deus. Esse poder não é só para um, para outro, é para todos aqueles que nele crê. Esse poder é para te aperfeiçoar, esse poder é para você ser edificado. Aleluia, Senhor. O Senhor vai levar a gente para muitos lugares hoje. Amém? Levítico 26:12 declara: andarei entre vocês. Aqui no Velho Testamento ele já declarava, gente. O Senhor, Ele é o mesmo do velho e do novo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor, Ele não tem sombra de variação, Ele não muda. O mesmo Senhor do Velho Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento, e será o mesmo Senhor que irá buscar a sua noiva. O Senhor é o mesmo. Aleluia! E Ele diz em Levítico 26:12: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quem é povo de Deus aqui essa manhã, gente? Você é povo de Deus?
Você tem que falar com convicção: eu sou o seu povo, Senhor, eu sou a sua casa, eu desejo ser a sua habitação, sim. 2 Coríntios 16:12 declara: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ei, você é santuário de Jesus, gente. Você é santuário do Deus Altíssimo. Você não é qualquer coisa, amém? Você não é qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa. Você pode repetir isso comigo, igreja? O Espírito Santo está me levando para... É uma forma didática de a gente confessar com fé aquilo que o Senhor diz sobre nós, porque muitas das vezes a gente não sabe nem o que falar, a gente não sabe nem o que orar. Quando o dia difícil chega, a gente não sabe nem declarar o que nós somos para o Senhor. Então eu quero que você declare comigo: eu sou casa e santuário do Deus Altíssimo. Aleluia. Obrigado, Jesus. E se você está anotando, se você gosta de anotar os pontos, dentro disso, o primeiro ponto é o propósito eterno de Deus: habitar com o seu povo. Esse é o propósito eterno de Deus. Tudo que Ele fez na criação, quando Ele fez o céu, quando Ele fez o mar, quando Ele fez os animais, mas quando Ele fez um homem, Ele falou: muito bom. Ele não falou nada menor e nem maior, Ele falou muito bom. Toda a criação Ele falou que era bom, mas quando chegou em mim e você, meu irmão, quando Ele olhou para mim e você, Ele falou: muito bom. Eu não sei como é que você está se sentindo essa manhã, mas Deus fala para você: muito bom, muito bom. Você é amado, você é filho, você é limpo, você é remido, você é restaurado, você é a casa do Senhor. Aleluia. É um lugar de alegria que o Senhor nos deseja levar essa manhã, amém? Só um minutinho. Aleluia. O segundo ponto é Jesus e a casa de oração. Ele declara em Mateus 21:12-13, como nós lemos no início: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Muitas pessoas usam o nome de Jesus para muitas coisas, mas o nome de Jesus foi feito para uma única coisa apenas: para arrependimento e restauração do direito. O nome de Jesus não é feito para te promover, o nome de Jesus não é feito para te enriquecer, mas é feito para te salvar, para te dar vida eterna e um lugar na casa que Ele te prometeu. Amém? Tem mais algumas coisas, mas essa foi as 3 coisas que Deus colocou no meu coração, amém? Ele veio para restaurar o propósito original do templo, fazendo da nossa vida o lugar de encontro com Ele. Se você pode fazer muitas coisas nessa terra e você não tem um encontro diário com Deus, você não está fazendo nada. Se você faz muitas coisas, mas você não tem a presença de Deus, você não tem nada, gente. Você é a casa, e o Senhor, Ele precisa habitar em nós. Ele precisa habitar em mim e em você. Ele precisa transformar a minha vida e a sua vida diária. O seu serviço não vai te dar salvação. A sua família não vai te dar a salvação. Desculpa te confrontar um pouco, se isso te toca um pouco, mas é para o seu bem. É para o seu bem. Porque a única coisa que vai te salvar nessa terra é a presença do Senhor. E se você não confessou o nome dele ainda, se você está perdendo tempo com as distrações desse mundo, essa manhã é para você também. E 2 coisas eu já falei para você: presença, habitação do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo, você ser edificado pelo Espírito Santo
com evidências em falar em línguas, e também você ser templo do Senhor e você reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. E eu creio que pessoas irão vir nesse altar receber essas duas coisas. Amém? Mas você pode repetir para o irmão do seu lado? Tem mais. Hoje é só 5% que nós estamos vivendo, tá bom? 5%. Quem esteve na conferência está entendendo. 5%. Tem mais. Tem mais. Às vezes a nossa capacidade, a gente já está parando, mas o Senhor declara para mim e para você: tem mais. O Senhor sempre tem mais. Aleluia. Terceiro ponto é: a casa de oração nos transforma para transformarmos o próximo. Quando você se torna a casa de oração, meu irmão, quando você se entende quem você é em Cristo Jesus, quando você está alicerçado na rocha firme, que é o Senhor, você transforma qualquer pessoa que está do seu lado. Até aquele improvável, aquele cara que é impossível, aquela mulher que é impossível, aquele seu familiar que você não acredita, que anda por lugares totalmente obscuros. Quando você chega, a luz chegou. Quando você chega, quando você pisa com a sola dos seus pés, as pessoas são transformadas. Mas você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Você é sal. Você é sal da terra. Você salga as pessoas. Tem muitas pessoas amarguradas precisando da presença do Senhor. E quando você chega, você também é um pouquinho de doce, mas você é sal. O Senhor te chamou para ser sal. O Senhor te chamou para ser luz. Não existe nenhuma escuridão que pode parar um filho de Deus. Nenhuma escuridão. Você pode entrar por qualquer lugar sem medo. Você pode entrar no vale da sombra da morte e sem temer, porque Jesus é suficiente. Se você está em Cristo, você tem a luz do Senhor. Amém? Mateus 18, 20 declara: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor não te chamou para andar sozinho, meu irmão. Você é a luz para iluminar. Você não é a luz para ficar se iluminando. A luz ilumina, a luz está aqui em cima de mim. Você está iluminando outras pessoas. Amém? Jesus te chama para andar com 2 ou 3, com 20, com 30. Quantas vidas você vai salvar para o Senhor nessa terra? Quantas vidas o Senhor vai botar na sua mão e você vai declarar o nome dele e as pessoas vão ser transformadas através daquilo que você carrega? Porque se você é salvo, você carrega alguma coisa. Você carrega não qualquer coisa, você carrega a presença do Senhor. E se você carrega a presença do Senhor, você não precisa ser eloquente, você só precisa declarar: Jesus é suficiente. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Eu declaro restauração no nome de Jesus. Eu declaro salvação no nome de Jesus. E isso é suficiente. As trevas estremecem. As trevas estremecem, porque você não é filho das trevas, você é filho da luz. Eu acredito que é Romanos que declara que nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vive algo maravilhoso, você não vive algo raso. Igreja, você vive algo maravilhoso. Você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Isso é um lugar de glorificação. Isso é um lugar de falar: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu poderia estar vivendo no fogo do juízo, mas eu estou vivendo no fogo da presença de Deus. Existe um fogo que nos refina todos os dias, gente. E esse fogo vem através do Espírito Santo de Deus, amém? Aleluia. A oração, meu irmão, ela transforma, liberta e renova a nossa mente e nos aproxima de Deus. Uma verdadeira casa de oração é um lugar de transformação, onde a presença de Deus traz mudança de vida e nos dá propósito. Deus, Ele não só muda a sua vida, Ele não só transforma a sua história, Ele te dá um propósito. Você não anda aí perambulando por esse mundo, você anda por convicção. Você pisa em lugares porque Deus está te direcionando a pisar. Você não anda como um cego, tropeçando nas coisas, você anda com convicção, porque você é um filho de Deus. Amém? Aleluia, obrigado, Jesus. Ponto 4, o último ponto, o louvor pode subir, por favor. O corpo de Cristo é uma resposta de oração para todas as nações.
A palavra do Senhor declara que nós iríamos até os confins da terra. Quando nós entendemos o nosso chamado, alguns vão ficar, outros vão para as nações, mas o nome do Senhor vai ser declarado, e toda língua, e todo joelho se dobrará, e todas as pessoas declararão que só o Senhor é Deus. Isso é magnífico demais. No grande dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Nessa terra existem muitas pessoas adorando outros deuses, ídolos falsos, mas existe um Deus que é soberano, o Deus que eu e você serve, e todo joelho vai se dobrar, e nós seremos esse povo que irá anunciar o nome de Cristo até que Ele venha, amém? Isaías 56:7 declara: esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe qual é o sacrifício vivo hoje que Deus espera? A nossa vida. A nossa vida. Nós somos o sacrifício de Jesus nessa terra. Nós somos sacrifícios vivos. Nós entregamos tudo. Nós limpamos a nossa mão, nós limpamos o nosso coração e nós nos entregamos e falamos: Senhor, se o Senhor mandar eu ir para a direita, eu vou. Se o Senhor mandar eu ir para a esquerda, eu vou. Eu não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós somos um povo obediente, nós somos um povo fiel à voz do Senhor. E nós somos o sacrifício de Jesus nessa terra. Nós estamos aqui para nos sacrificar pelo próximo, nós estamos aqui para nos entregar pelo próximo, nós estamos aqui para amar o próximo como a nós mesmos. 2 mandamentos: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Você só precisa caminhar nesse lugar. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o resto Ele vai fazer, igreja. Amém? Somos chamados a ser luz para as nações, e a oração é um meio pela qual intercedemos por aquele que ainda não conhece a verdade do Evangelho. Quantas pessoas você conhece que não conhecem a verdade do Evangelho? Quantas pessoas precisam do toque de Jesus que você conhece que ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantas pessoas precisam da transformação que você passou, que você foi transformado? Existem lugares, igreja, que você vai precisar tocar. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer comigo e com você. Jesus escolheu a sua igreja gloriosa, o seu corpo limpo, a sua noiva, para fazer junto com Ele. Ele não escolheu fazer apenas só comigo, Ele escolheu fazer com você. Você tem um propósito, igreja. Você foi chamado para tocar em vidas. Sempre vai se tratar de vidas. Nunca vai se tratar de coisas, sempre vai se tratar de vidas. O que nós fazemos é para o Senhor, para adorá-lo e para alcançar as vidas que são importantes para Ele. Por muitas das vezes eu andei por essa terra com egoísmo, pensando no eu, no meu, naquilo que eu poderia proporcionar para minha casa, naquilo que eu poderia proporcionar para minha família, naquilo que eu poderia alcançar, nos meus objetivos, mas eu entendi que sem Deus isso tudo eu considero como perda. E você precisa entender, igreja, que ser casa de oração é tudo que nós precisamos. Ser templo do Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Nós somos transformadores, nós somos luz. Nós conduzimos outros para a vida, retiramos eles das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Nós somos chamados para alcançar a vida, nós somos ministros das reconciliações. Eu não sei qual a dúvida que você entrou essa manhã aqui. Eu não sei se você achou que Deus tinha parado com você, mas eu quero te dizer, eu quero declarar sobre a sua vida: Deus tem mais. Não é tempo. A palavra dele declara que os velhos terão visões, então é tempo para você também. Que os jovens irão profetizar, é tempo para você também. Eu não sei o quanto tempo você está esperando para entrar na vontade de Deus, mas não é tarde demais.
A presença do Senhor é um lugar de recomeço. Quando nós reconhecemos quem Ele é, a sua soberania. A soberania de Deus é suficiente. O Senhor é o Senhor que move os corações, é o Senhor que transforma as mentes, é o Senhor que convence através do seu Espírito Santo. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor quer habitar em mais casas, porque o Senhor é onipresente, o Senhor pode habitar em todos os lugares, Senhor. O Senhor poderia escolher uma casa muito linda, como nós às vezes visualizamos com nossos olhos naturais, mas o Senhor escolheu essas casas imperfeitas para torná-las perfeitas, Jesus. O Senhor escolheu eu e meus irmãos para ser a sua casa de habitação. O Senhor escolheu ter relacionamento conosco. O Senhor escolheu nos transformar, nos empoderar, nos dar palavra de vida para levar palavras de vidas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque essa manhã, Senhor, é uma manhã de alegria, é uma manhã de te reconhecer, é uma manhã, Senhor, de pertencimento, é uma manhã de restauração, é uma manhã de transformação, é uma manhã de paz, é uma manhã de cura. Oh, eu posso ver com meus olhos de fé, eu não preciso te ver. Você só precisa crer. Na sua caminhada cristã, você não vai caminhar por vista, você vai caminhar por visão que vem do alto. Às vezes o chão não vai estar lá, às vezes as tempestades vão estar lá, às vezes o barco vai estar furado, às vezes você não vai ter chão para pisar, mas eu vou porque o Senhor está me chamando e Ele me sustenta com a sua mão forte. Oh! Produção, pode apagar as luzes, por favor.